E o Flávio não é o único que está seguindo os passos do pai. Quem também está conseguindo seguir o caminho da família e mostrando que herdou muita coisa, né? A árvore não cai, o fruto não cai longe da árvore, como a gente diz aqui em inglês. Quem também está seguindo os passos do pai é o Lulinha. Afinal, nessa reportagem da Andresa Matais e do André Schauder, dizem que os ex-dirigentes do INSS fecharam uma delação premiada e entregaram a cabeça do Lulinha. Segundo o que eles noticiam, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, fizeram uma delação e entregaram de maneira detalhada o envolvimento do filho do presidente da República do Brasil atualmente, Luiz Inácio Lula da Silva, no esquema de corrupção deles. É claro que o Lulinha nega as acusações contra ele, e esse negócio também de não roubar, de roubar e não assumir que roubou também é uma herança do pai dele, né? Mesmo quando é pego com a boca na botija, e eu devo dizer a vocês que não tem nenhuma surpresa nisso, né? Algum de vocês, eu pergunto no chat, recorro ao chat mais uma vez, e pergunto se algum de vocês está surpreso que o PT continua roubando o nosso dinheiro. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Tem alguém surpreso? Ontem eu falei aqui do pastor Xinga Fala, dizendo que não sabia que o Lula era bandido, parou de apoiá-lo quando descobriu que ele era bandido, mas todo mundo sabe que o Lula é comunista e que comunista é ladrão desde sempre. E mesmo assim, há 20 anos atrás, lá na CPI dos Correios, já era sabido não só que o Lula era ladrão, mas que o Lulinha também era um vagabundinho. E vejam, quem abafou o escândalo naquela ocasião, adivinhem quem foi? Foi o PSDB. Vocês não lembram, quem tem idade... O público do Paulo Figueiredo Show às vezes é um pouco mais velho. Então vocês lembram, alguns lembram, que o PSDB dizendo que ia deixar o Lula sangrar para as eleições 2 anos depois, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, a gente conhece a profundidade da estratégia das tesouras, e aí a gente sabe que o mesmo Eduardo Paes, que estava na CPI dos Correios quebrando o Lula e denunciando o Lula, 3 ou 4 anos depois, estava de mãos dadas com o Lula e foi o candidato dele à Prefeitura do Rio de Janeiro. Se você não lembra, o Eduardo Paes, inclusive, para ter o apoio do Lula, teve que escrever uma carta se desculpando, aí o histórico buscando aqui do chat, se desculpando, dentre outras coisas, por ter colocado sob suspeita um aporte de 5 milhões da Telemar, que depois virou Oi, que lembra que o Lula também trabalhou na fusão para Telemar virar Oi, na Telemar, na Game Corp, que era de propriedade do Lulinha. Uma das gigantes nacionais patrocinadas pelo Lula, colocando 5 milhões de reais lá atrás, na campanha do Lulinha. Eduardo Paes falou disso na CPI, Dona Marisa nunca o perdoou, e nesse momento eu estava trabalhando com o Eduardo Paes, então eu vi acontecer. Eduardo se humilhou, pediu desculpas numa cartinha para Dona Marisa, para o Lula poder apoiá-lo como candidato, e desde então eles têm essa relação duradoura. Agora, décadas depois, o PT voltou a cena do crime e o Lulinha também. Então, quem poderia imaginar, volto a perguntar, né, que votar no PT e colocar o Lula na presidência traria de volta os grandes escândalos de corrupção que estiveram presentes em todos os mandatos, não só do Lula, mas de todos os comunistas. O Lula eu não sabia de nada, dizendo que o Lula chegou a falar a frase ridícula, que eu não sei se vocês lembram, de dizer que ele não tinha culpa se o filho dele era o Ronaldinho dos negócios. Vocês lembram disso? Realmente é muito difícil a vida. O Ronaldinho dos negócios. Era limpador de jaula de zoológico e virou o Ronaldinho dos negócios, né? Quem poderia imaginar, né, que os ladrões iriam voltar à cena do crime e iam roubar de novo? Quem poderia imaginar que os comunistas enriqueceriam suas famílias e os seus aliados às nossas custas, né? Quem poderia imaginar? Agora, eu acho que o Lulinha tem razões para se preocupar. Porque olha a brigaiada que o PT arrumou na CPI do INSS quando foi aprovada a quebra do sigilo bancário do Lulinha. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi?
Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. Que bonitinho o Marcel comemorando. Nenhuma ginga. É o Marcel, era o Marcel Manhattan ali, né? E a confusão? Porrada. Eu gosto de porrada. Olha, que isso, elas estão descontroladas. Tem aí, Bruno, ainda? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Quando a gente vê um desespero desse, é sinal que tem muito a esconder. É sinal que há muita coisa a esconder. O desespero é grande. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz. Vocês estão felizes? Eu não sei se eu acho que eles vão acabar recorrendo ao STF para derrubar no tapetão. Mas quem está relatando lá no o caso do INSS no STF é o André Mendonça, né? Tá ruim, né? Já que estamos falando de sistema e quadrilha, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que eu viralizei na imprensa, não tem tanto tempo, a minha carreira é num certo sentido, na televisão, no YouTube, meio meteórica. Foi em 2021, talvez? Não, 2020. Final de 2020. Foi a minha estreia do jornalismo televisivo. E logo naquela época, no início da minha participação, eu fazia o programa 3 em 1 na Jovem Pan. E eu entrei numa discussão com a Thaís Oyama. Na época, a Thaís Oyama fazia a Jovem Pan e o 3 em 1. E aí era um programa de debate. Eu ainda era bem desconhecido do público e ela puxou uma cartada. Aquela cartada. Não, porque enche a boca, né? Não, porque o jornalismo profissional, ela que é uma mentirosa doente, que se acha jornalista profissional, é uma mentirosa, a professora Olavo de Carvalho humilhou-a, não preciso fazer o mesmo, até porque ela foi pro UOL, que é onde os jornalistas vão para morrer. E na época eu respondi a ela da seguinte forma: você tem o trecho aí, Bruno? Pra gente, direto do túnel do tempo. Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós jornalistas temos feito é tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá pra fazer uma autocrítica, não? Que tal parar pra você pensar? O que você tá fazendo aqui? Será que a população não está tendo a sua você opinião respeitar representada? o programa no Será qual que a trabalha? Será que a Que tal população você respeitar a pessoa que te contrata? Por que será que a Jovem Pan lidera você sempre? Respeitar o Porque ela ouvinte dá que está aqui voz ao pagando, ouvinte, inclusive ao com ouvinte. anúncios, para ver jornalismo profissional? Que tal Jornalismo você profissional respeitar isso, morreu. Bruno? Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Quem tem saudade dessa época? E essa frase gerou dois efeitos. Um na população, e foi muito legal, como eu disse, o primeiro momento que eu viralizei, teve muita gente fazendo camisa, levando faixa para manifestação e coisa e tal. E um outro efeito na imprensa, que naturalmente, na velha mídia, teve um faniquito com a minha fala. Eles rasgaram as calcinhas, ficaram loucos de alguém ter dito que o jornalismo profissional morreu em 2020. Eis que, nesta semana, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, alguém com quem eu evidentemente não concordo, mas admiro como jornalista, que é o William Vac, é o ex-Globo, atual CNN, é impossível ser mais establishment jornalístico do que o William Vac, proferiu a seguinte fala. Bota aí o vídeo do William Vac. A imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Vamos de novo? A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Eu, na minha carreira jornalística, eu sempre tentei não brigar com a notícia. Ou seja, eu posso gostar do que acontece ou não gostar do que acontece, mas se é notícia, é notícia. A notícia é. A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Quando você usa a expressão gatekeeper, nós, agora estou falando aqui não do jeito corporativo, estou falando da minha posição como pessoa, como profissional de comunicação. Gatekeeper a gente entende como o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Então é mais ou menos assim. Eu não gostei deste fato que me apresentaram, mas se ele foi publicado ou se ele foi divulgado em tal lugar, então aquilo procede.
Este, da nossa entendimento, profissionais de comunicação, é o entendimento da expressão gatekeeper. E esta é a condição que nós perdemos. Porque aquela referência, puxa vida, será que isso aqui é verdade? Mas veio de tal lugar. Então, se veio deste lugar, e este lugar é reconhecido como guardião da veracidade objetiva dos fatos, então eu posso não gostar do fato, mas a veracidade objetiva está preservada. Isto se foi. Por bem ou por mal, cada um tem a sua opinião a respeito. Mas isso acabou. Ou seja, o que o William Vac está dizendo é o jornalismo profissional morreu. Se acabou, se foi... O William Vac agora adotou, 5 anos depois, 6 anos depois, o slogan do Paulo Figueiredo. O jornalismo profissional morreu. Talvez não da mesma forma direta com a qual eu gosto de fazer. Eu acho que esse é o meu diferencial. Eu falo com vocês na lata, direto, o papo aqui é reto. Mas ele está dizendo que o jornalismo profissional morreu. A gente tem que lidar com isso. Isso faz parte. Onde é que você ouve alguém falando do poder judiciário da forma que eu estou falando agora? Vejam o caso das jornalistas da grande mídia com o STF, anos calados diante dos esquemas dos escritórios dos familiares. Aí, quando gente grande, quando a elite começou a ter interesses em queimar os ministros, aí começaram a falar sobre. Aí todo mundo acordou. E aí porque é o que o William Vac está falando. É briga com a notícia, não vai atrás do fato. Isso que existe hoje não é mais jornalista. Ainda existem bons jornalistas na velha mídia, mas não no trabalho de jornalismo. Eles são, inclusive, instrumentalizados para uma guerra de propaganda entre poderosos. Hoje, jornalismo é guerra de propaganda entre poderosos. Para não terminar o programa sem falar de pauta internacional, eu quero falar um pouco sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos. E como eu já estou aqui quase tendo um AVC, eu convidei o nosso editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, João Gabriel. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa para a gente falar sobre Estados Unidos. Valeu, Paulo. Hoje a gente está um pouquinho estourado de tempo, mas acho que valeu a pena. Acho que o pessoal gostou das últimas pautas aí, né? Rapaz, você viu o negócio do vídeo ontem do Xinga Fala? O vídeo teve, sei lá, quantas visualizações, um negócio de maluco, viralizou muito, pessoal. Quase 400 mil lá no Instagram, viu? O negócio foi bom ontem. Mas hoje é no amor. Hoje, quer dizer, durou, 430 mil visualizações até agora. Hoje foi no amor até um ponto, né? Depois eu passei a ter um AVC com esse negócio da pauta do judiciário, mas é um negócio que, você que é advogado, né, João? Você também é advogado, você sabe. Apesar dessa sua cadeira de gamer, aí me lembra até, como era o nome do cara da Jovem Pan que eu debatia, você que fazia os cortes, João Gabriel, vocês não sabem. Usava um headphone na cabeça, não é? Usava, cara, e tinha uma cadeira de gamer. Como era o nome dele, cara? Eu lembro dele, mas não são boas memórias, né, cara? Cara, ele era asqueroso. Era o não sei o que Pena. Não sei o que Pena. Eu lembro. Felipe Pena, uma porra dessa. Não sei nem quem levou esse cara. Mas enfim, você aí dessa cadeira de gamer, a gente viu, acho que ontem ou anteontem, o State of the Union, né? O grande discurso, digamos assim, do presidente americano ao Congresso dos Estados Unidos. Fala aí pra gente um pouco de como é que foi. É, isso aí. Trump fez o State of the Union, inclusive foi um recorde, né? Foi o State of the Union mais longo da história dos Estados Unidos. Para você que está acompanhando a gente aí na audiência, se você não sabe, o State of the Union é uma mensagem anual do presidente dos Estados Unidos para o Congresso americano no início de cada ano. É uma tradição que vem de muito tempo, 1790, lá com George Washington, e como o próprio nome diz, o interesse e o objeto do State of the Union é declarar e mostrar qual que é o estado da União dos Estados Unidos no último ano, no ano que se passou. E o Trump passou por vários pontos desse primeiro ano de governo, apesar de parecer ter bem mais do que isso. Ele falou sobre a inflação que está em queda, sobre a gasolina que está abaixo dos 2,30 na maioria dos estados, na Flórida está inclusive mais barato do que isso. Eu lembro que 2,15 aqui. Recordes sucessivos no mercado financeiro, trilhões de investimentos estrangeiros garantidos pelo Trump, a gente já falou bastante sobre isso aqui no programa. Tem a Big Beautiful Bill, um dos maiores, se não o maior, cortes de impostos da história dos Estados Unidos e por aí vai. Tratou de muitos tópicos, mas o grande tópico da América e, portanto, do State of the Union desse ano foi, com certeza, a política imigratória. O Trump ressaltou um número que se pensava ser impossível durante o governo Biden, que é que absolutamente nenhum imigrante legal foi admitido nos Estados Unidos nos últimos 9 meses. Alguns entraram, sim, mas foram detidos e estão em processo de deportação. E em 9 meses o Trump resolveu o principal problema dos Estados Unidos, que o Biden dizia ser impossível resolver sem o Congresso. O Trump foi lá,
mostrou isso em números no State of the Resolveu. Union. Assim, com todas as críticas que a gente possa ter a alguns aspectos da imigração americana, e eu sou solidário a algumas das críticas, assim, o país realmente estava sendo invadido e o problema foi resolvido sem a ajuda do Congresso, só com a ação do Trump. Sim, eu vou citar ainda essa questão da imigração e a controvérsia que tem sobre isso, já chegamos a comentar um pouquinho no programa também, mas quando a gente fala da política migratória do Trump, não é só uma questão de ilegais atravessando a fronteira, gente vindo ali de Chihuahua, no México, para o Texas, nos Estados Unidos. Afinal das contas, uma das consequências... E acho que o João travou. 36% foi a queda na entrada de fentanil nos Estados Unidos. Ou seja, menos droga nas ruas, menos mortes por overdose. E se a gente está falando de mortes, ao mesmo tempo que ele solucionou esse problema, ele também teve um número muito positivo para mostrar, que é o fato dos homicídios nos Estados Unidos terem chegado a uma queda histórica, é o nível mais baixo desde 1900. Esses são dados do Council on Criminal Justice, então não é algo que saiu da cabeça do Trump. Isso tudo se conecta com um momento meio inesperado no State of the Union, que eu tenho certeza que você quer falar sobre isso, que foi no meio do discurso ali, o Trump para e pede para que se levantem os congressistas que concordassem com a seguinte frase. Eu vou ler as aspas aqui. Abre aspas. O dever primário do governo dos Estados Unidos é proteger os cidadãos americanos e não os imigrantes ilegais. Fecha aspas. A frase era essa. E o que era para ser algo simples virou uma vitória midiática para o Trump, porque nenhum ou quase nenhum congressista democrata se levantou em apoio a essa afirmação. Impressionante. Tem até um vídeo bom que a gente vai pegar daqui a pouco para comparar com o do Bill Clinton. Mas isso é importante porque o Trump chegou no State of the Union emparedado pelo Partido Democrata no tema da imigração. É verdade. Já chegou a tratar sobre isso, mas... Com corte de verbas, né? Sim, sim. E é um dos pontos mais impopulares da administração Trump também. Então é uma questão que estava pegando bastante assim, no ponto fraco do governo Trump. Assim, se você acompanha as notícias, com certeza quem está nos assistindo vai lembrar, teve gente que morreu em Minnesota protestando contra o ICE, tem caso de asilado político nos Estados Unidos tendo sido deportado para os países nos quais eles eram perseguidos, aconteceu com uma brasileira, cidadãos americanos. Sim, cidadãos americanos foram abordados, detidos, em alguns casos ficaram horas detidos em prisões ou em centros de detenção, em operações contra imigrantes ilegais. Então, assim, o Trump chegou muito fragilizado em relação a isso. E aí, quando acontece essa cena, quando os democratas caem na armadilha do Trump, com certeza foi intencional, e não se levantam quando o Trump fala que o dever primário do governo americano é proteger o cidadão dos Estados Unidos, eles permitem que o Trump vire a discussão contra eles. E a imagem que fica, e a imagem é verdadeira, é de que o Partido Democrata prefere proteger quem está nos Estados Unidos ilegalmente do que quem é cidadão americano. E aí o ponto é muito impressionante, João, que as pessoas não entendem o quanto que isso significa um processo de radicalização do democrata. Né? Quando eu falo para as pessoas, elas não acreditam hoje que o Partido Democrata é um partido tão radical, ou mais radical até, do que o Partido dos Trabalhadores, de esquerda. Mais radical, bem mais. Mais radical, pois é. As pessoas não acreditam no que eu estou dizendo. Então, até por uma questão de tempo no programa, vamos botar a imagem comparando a postura do episódio que você citou a respeito do Trump no State of the Union agora, a postura dos deputados democratas, com a diferença do que dizia Bill Clinton, que é aquele que, eu ia dizer que todo mundo praticamente chupa o pau dele na esquerda. Não vou dizer isso porque, poxa, Bill Clinton nem gostava desse tipo de coisa, imagina. Mas todo mundo paga um pau enorme pro Bill Clinton, que coisa maravilhosa, como o Bill Clinton. Olha o que dizia Bill Clinton em 1996, não sei qual é o ano, bota aí o vídeo, João. João não, Bruno. Then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Bom, levantaram. Agora, olha as imagens. Aumenta aí, bota em tela cheia, Bruno. Bota em tela cheia. Então levantou todo o lado republicano. Not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring,
by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Volta pra gente aqui. É impressionante, né? Se você, para os meus alunos do Fim da América, não é impressionante. Mas se você lembra dessa época do saudoso Bill Pinton e da Mônica Chupinski, para quem assistia Cacete Planeta naquela época, se você lembra dessa época, você vê como que o Partido Democrata se radicalizou, cara. Isso é muito triste. Quando a gente fala do Fim da América, a gente está falando de, né, o meu curso que foi quase 5 mil alunos, a gente fala desse processo de radicalização, que hoje o que você tem é o americano lutando pela sobrevivência do país que a gente conhece. E num certo sentido a gente está passando por um problema parecido no Brasil, né? Valeu, João, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado você da audiência também.